Olá, sou Geraldo Teles, engenheiro eletricista formado pela Universidade Estadual de Campinas. Fui professor da Anhanguera Educacional, ETEC e Senai. Elaborei esse conjunto de apresentações com o objetivo de auxiliar pessoas interessadas no trabalho com proteção de sistemas elétricos de potência. A apresentação de hoje trata do tema de proteção direcional de sobrecorrente e está dividida em partes. Na parte 1, trataremos do conceito da direcionalidade, o conceito do ângulo de torque máximo e o funcionamento do relé. Então vamos dar sequência. Proteção direcional. O conceito, em que situação que ela é aplicável? Ela é aplicável onde você tem a possibilidade do fluxo de potência acontecer com dois sentidos. O exemplo tradicional é o exemplo de uma unidade consumidora com geração distribuída, por exemplo, uma residência. Ela está conectada com a rede da concessionária. O fluxo normal de potência vai ser da concessionária para a unidade consumidora, ok? Entretanto, se a geração distribuída ela exceder o consumo da residência, haverá excedente de energia e esse excedente de energia vai ser exportado para a rede da concessionária. Então, nesse momento, a gente vai ter uma reversão do fluxo de potência, que passa a ser da casa para a concessionária. Ou seja, há momentos em que a concessionária vai ser a fonte e a casa vai ser a carga. E há momentos em que a casa vai ser a fonte e a concessionária vai ser a carga. Nessa circunstância, onde você tem a possibilidade da fonte ser a rede da concessionária ou ser a própria casa, que a proteção direcional é interessante, ela se faz necessária. Um exemplo de aplicação é o que nós estamos vendo no slide aí. Nós temos uma geração distribuída através de um trafo, né, e a rede da concessionária. Nesse caso, houve uma falta na rede da concessionária. O que vai acontecer? A concessionária vai suprir corrente para alimentar essa falta. Só que a nossa geração, por estar conectada, ela também vai fornecer corrente para essa falta, que é na rede da concessionária. Então, nessa circunstância, a concessionária pede que a unidade consumidora tenha uma atuação de sobrecorrente com pick-up rebaixado, para fazer a eliminação dessa contribuição de falta o mais rápido possível, né? De forma mais sensível possível. Então, nesse momento, nessa circunstância, eu vou precisar ter uma ação diferenciada quando a corrente vem de dentro da unidade consumidora para fora, para a rede da concessionária. Ou seja, quando eu tenho a necessidade de ter uma resposta diferenciada, dependendo da direção do fluxo de potência, é que a proteção direcional se faz necessária. A proteção direcional existem dois tipos, né? A proteção direcional de sobrecorrente, né? O fluxo acontece nos dois sentidos, mas o foco do ajuste dela é em cima do valor da corrente. Então, por exemplo, é o caso que nós acabamos de citar. Existe uma falta, por exemplo, acontecendo na rede da concessionária, e quando o fluxo vem de dentro para fora, eu vou ter uma atuação com pick-up rebaixado. Essa aí seria o caso da proteção direcional de sobrecorrente, função ANSI 67. A direcional de potência, ela vai fazer a mesma coisa, ela vai discriminar a direção do fluxo de potência, porém o foco do ajuste não vai ser a corrente, e sim o valor da potência. É a função ANSI 32. A concessionária usa esse tipo de função com o objetivo de limitar o fluxo de potência que vem de dentro da unidade consumidora para fora, né? A proteção direcional de sobrecorrente ela é praticamente idêntica à proteção de sobrecorrente convencional em termos de funcionamento, ou seja, ela vai ter um pick-up, vai ter um valor máximo de ajuste, né, e um tempo máximo de operação. Só que a diferença dela existe na presença da direcionalidade. O relé direcional somente vai atuar quando, além de superar esse limite, além de ceder o tempo também especificado, for na direção especificada. Então, por exemplo, eu posso ter um direcional de sobrecorrente apontando no sentido da rede da concessionária. Se acontecer um valor de corrente que exceda aquele limite e passe daquele tempo especificado e for naquela direção, vai haver a atuação do relé. Isso que é a proteção direcional de sobrecorrente. E aí vem a pergunta, como é que o relé consegue discriminar a direção do fluxo de potência? Porque em corrente alternada, a corrente ela flui naturalmente nos dois sentidos. Então, se você só olhar o valor do fasor, né? O valor da corrente, o fasor, e olhar talvez a forma de onda da corrente, você não vai conseguir concluir absolutamente nada, porque a corrente ela flui mesmo naturalmente nos dois sentidos. Então você tem que ter uma informação adicional. Essa informação adicional é exatamente a tensão.
Quando você compara o ângulo da corrente com o ângulo da tensão conjuntamente, aí você consegue discriminar e determinar a direção do fluxo. Por isso que o relé direcional é chamado de relé de duas grandezas, porque ele precisa de duas informações, o valor da corrente e também uma determinada grandeza de tensão. Essa tensão vai ser usada como uma função de referência, dá uma referência para o relé, e ela é chamada de tensão de polarização. Vamos entender o conceito do fluxo de potência. Aqui nós vamos fazer algumas convenções. A tensão está indicando positivo quando o vetor está apontando para cima, aí, né? E quando a corrente flui da esquerda para a direita, vai ser adotado como convenção de positivo. E o fluxo de potência, idem. Se ele fluir da esquerda para a direita, vai ser um fluxo positivo. Então, avaliando o semiciclo positivo desse momento, nós vamos estar com a tensão positiva, tá? A polaridade positiva está para cima, e a corrente está fluindo da esquerda para a direita, então a polaridade positiva, né? Então, tensão positiva vezes a corrente positiva, eu vou ter uma potência positiva. A potência está fluindo da esquerda para a direita. Vamos verificar agora o semiciclo negativo, quando a corrente faz a inversão. Olhando agora, a tensão está negativa, né? O terminal positivo está para o lado de baixo, e a corrente está fluindo no sentido da direita para a esquerda. E, portanto, ela está negativa agora, com a convenção que nós adotamos. Ok? Quando você faz a conta, tensão negativa vezes corrente negativa continua dando potência positiva. Ou seja, o fluxo de potência ainda é da esquerda para a direita, mesmo o ciclo tendo revertido. Ok? Então, esse aí seria o caso do fluxo de potência no sentido direto. Tá? Agora vamos analisar o caso do fluxo de potência no sentido reverso. Aqui agora a minha fonte já está à direita e a carga está à esquerda. Então, analisando agora o caso do semiciclo positivo, a polaridade positiva da tensão está para cima, porém a corrente ela está agora da direita para a esquerda, a corrente está negativa. Então, se eu fizer a conta da potência, U, que é positivo, vezes a corrente, que é negativa, eu vou ter uma potência negativa, ou seja, eu tenho uma potência fluindo da direita para a esquerda, portanto, contrário à convenção que eu adotei no slide anterior. Analisando agora o semiciclo negativo, houve a reversão da tensão, houve a reversão da corrente, né? A tensão agora aponta para baixo, a polaridade positiva está voltada para baixo na fonte de tensão, e a corrente agora flui da esquerda para a direita. Quando eu faço o produto, U vezes I, a tensão é negativa, mas a corrente agora é positiva, então a potência fica negativa. Ou seja, o fluxo de potência continua sendo da direita para a esquerda. Então você vê que quando você usa as duas informações, o U e o I, você consegue avaliar a direção do fluxo de potência, porque o fluxo de potência não vai mudar mesmo com a reversão do semiciclo positivo com o negativo. Okay? É isso que o relé usa, essa informação que o relé usa para poder discriminar as direções de fluxo de potência. Olhando aqui em termos de forma de onda, olha o que a gente percebe. No sentido direto, né? Pegando o caso do fator de potência 1, que é mais fácil de analisar, porque a tensão e a corrente estão em fase. O que a gente observa? A tensão executando o semiciclo positivo, a corrente também está executando o semiciclo positivo. Ambos são positivos. O fluxo de potência é positivo. Quando há a reversão, no caso do semiciclo negativo, né, a tensão fica negativa, a corrente também fica negativa e o produto, U por I, continua positivo. Quando a gente tem um fator de potência em avanço ou um fator de potência em atraso, o que acontece? As formas de onda não ficam em fase, né? Mas você fazendo o produto U vezes I, você ainda vai continuar tendo a potência na direção ou positiva ou negativa. No caso, como a gente está avaliando no sentido direto, vai ficar na direção positiva. Avaliando agora as formas de onda do sentido reverso, pegando o caso do fator de potência unitário, você vê a forma de onda da tensão positiva e a forma de onda da corrente negativa. Então, se você fizesse o produto U vezes I, você teria a potência negativa. Quando passa para o semiciclo negativo, a mesma coisa. A tensão fica negativa e a corrente fica positiva. Então, o produto U por I fica negativo. De novo, eu vou ter o caso em que o fator de potência pode estar em avanço ou em atraso. Nesse caso, as formas de onda não mais coincidem, né? Não tem mais aquele alinhamento. Porém, eu ainda faço o produto U vezes I
e ainda vou ter a potência considerada negativa, porque eu agora estou adotando a conversão no sentido reverso. Em termos de fasor, como é que a coisa fica no diagrama fasorial? Se eu pegasse um diagrama fasorial, vamos pegar só o exemplo do fator de potência unitário. Pegando o caso do sentido direto. Olha lá, a tensão UA e a corrente A. Como aqui é o fator de potência unitário, os dois vetores estão perfeitamente alinhados. Tá? A mesma coisa com o B e o IB, né? E a mesma coisa com o C e o IC. Então, se eu tirasse um fasorial do meu relé, numa situação de potência direta, eu estaria vendo uma situação igual a essa, desde que o fator de potência seja unitário. Se o fator de potência não for unitário, o que vai acontecer é que entre o A e A vai ter um ângulo, né? A mesma coisa entre o B e o IB, e o C e IC. Agora, analisando o caso da direita, que é o sentido reverso, olhando aqui a tensão UA, ela está apontando para um ângulo, 0 graus. Já a corrente A, ela vai estar apontando para exatamente 180 graus de defasagem, ou seja, ela vai estar totalmente invertida em relação à tensão de referência. A mesma coisa acontece com o B e IB, e a mesma coisa acontece com o C e IC. Então, por exemplo, isso é uma coisa interessante saber, porque, por exemplo, se eu tiver uma necessidade de fazer uma simulação de uma corrente reversa, e eu não tiver, por exemplo, uma caixa de calibração na mão, o que eu posso estar fazendo? Olha, se eu usar inverter, por exemplo, a corrente, né, no meu TP, por exemplo, ou invertendo a ligação de conexão do próprio relé, né, do TC com o relé, eu consigo simular uma corrente reversa. Tá? Então, é uma forma de você, por exemplo, produzir uma corrente reversa sem ter uma caixa de calibração. Basta inverter o sentido da polaridade do TC ou invertendo a ligação do relé. É a mesma coisa. Ou seja, o que a caixa de calibração faria, né, ela produziria uma senoide de corrente e uma senoide de tensão, e no caso de fazer uma simulação de potência reversa, ela vai reverter isso eletronicamente. Você pode fazer essa reversão na ligação. Tá? Então, na prática, não há necessidade de se avaliar as três fases simultâneas, porque você viu o que acontece numa fase, acontece nas outras duas por consequência. Então, basta olhar uma das fases. Tá? Quadrante de potência. Olhando aqui no quadrante de potência, eu vou ter as quatro possibilidades de combinação entre potências reversa, direta, e potência reativa positiva e negativa. Pegando aqui o caso do quadrante 1. Né? Nós temos aqui a tensão, o vetor de tensão UA, que está alinhado com 0 graus. Né? Se o fator de potência for unitário, a corrente na mesma fase, ela vai estar exatamente alinhada com o vetor UA. Se houver um ângulo em atraso, por exemplo, uma carga indutiva, o que vai acontecer? Nós vamos ter a situação onde esse vetor de corrente aqui vai formar um pequeno ângulo com a vetor de tensão, e esse ângulo dessa corrente vai estar em atraso em relação a esse vetor de tensão, esse fasor de tensão. Quanto mais indutivo for, mais essa corrente A vem para cá, e aumentando esse ângulo. No limite, essa corrente A vai estar exatamente a 270 graus, ou seja, 90 graus atrasada em relação à tensão UA. Seria uma carga totalmente indutiva. Tá? Nesse caso, não teria potência zero e uma carga totalmente indutiva. Tá? Mas eu estaria na região do quadrante 4. No quadrante 1, por exemplo, eu vou estar com a corrente um pouquinho avançada em relação à tensão. Tá? Quanto mais potência eu tiver, quanto mais potência reativa, né, capacitiva eu tiver, maior vai ser esse ângulo entre a corrente e a tensão UA. No limite, eu vou ter esse vetor de corrente a 90 graus em relação a essa tensão UA. Ou seja, exatamente no eixo, alinhado com o eixo de 90 graus. Aí, nesse caso, seria, por exemplo, uma carga capacitiva pura. E aí a potência seria zero. Então, essa região aqui compreende a situação onde eu tenho potência positiva e reativo negativo, que eu estou com um fator de potência em avanço. Nesse caso aqui, eu estou com a potência positiva, ainda é potência direta, mas eu estou com o fator de potência agora em atraso. Ou seja, o P é positivo e o Q também é positivo. Ok? Então, esse
esse semiplano aqui composto pelo quadrante 1 e pelo quadrante 4 corresponde à situação onde eu tenho a potência direta, eu tenho a potência numa direção que a gente considera como uma direção direta. Seria a potência positiva, tá? Agora, nessa outro semiplano aqui, que corresponde ao quadrante 2 e ao quadrante 3, eu já vou ter exatamente a situação contrária. Eu vou ter a potência negativa. Eu vou estar no semiplano correspondente à potência reversa. Tá? Aqui com o Q negativo e aqui com o Q positivo. Se o fator de potência fosse unitário também, nesse caso, eu estaria com a corrente exatamente a 180 graus em relação à tensão U, o A. Tá? Não precisa analisar as demais fases porque a avaliação é exatamente igual, né? O resultado é exatamente igual. Só que aí, em vez de estar a tensão está no 0 grau, vai estar em 120 graus e a outra em menos 120 graus. Tá? Então, esse quadrante de potência aqui que o relé direcional acaba implementando é a mesma quadrante de potência que você teria num medidor de energia. Aquele medidor bidirecional utilizado, por exemplo, em geração distribuída, ele raciocina exatamente da mesma forma. Tá? Plano de operação do relé. O que seria isso? Como a gente viu, existem dois semiplanos, né? Um semiplano de potência direta e um semiplano de potência reversa. Tá? O relé tem que traçar o plano em que ele vai considerar como direto ou o plano que você vai considerar como reverso. Na prática, o que vai acontecer? Ele vai ter um plano onde ele vai atuar e um outro plano onde ele vai rejeitar. Então, por exemplo, se o fluxo de potência, né, estiver acontecendo no plano onde ele vai atuar, se a corrente exceder o limite, ele vai entrar em operação. E exceder o tempo também, né? E se caso o fasor de corrente estiver no outro plano, que é o plano de não operação, o relé, mesmo que a corrente tenha excedido o limite, o relé vai ignorar. Tá? Como é que ele vai fazer isso? Como é que o relé faz isso? Bom, a gente verificou que o relé precisa de uma tensão de polarização para servir de referência para ele. Essa tensão de polarização está representada aqui pelo meu fasor verde. Tá? Você vê que a tensão de polarização não necessariamente ela precisa bater com a tensão UA. Tá? Ela vai depender do tipo de conexão, do tipo de ligação que a gente fizer. Então, uma vez estabelecido esse fasor de tensão, que vai depender das combinações que eu vou fazer, né? Das ligações que eu vou fazer para obter essa tensão, uma vez estabelecido esse fasor, eu vou determinar um certo ângulo, tá? Que é o ângulo alfa. Esse ângulo alfa, que a gente chama de ângulo de torque máximo, vai posicionar esse vetor preto aqui. Esse vetor preto é um vetor normal ao plano de operação do relé. Tá? Então, esse vetor aqui, esse vetor normal, ele vai ficar a alfa graus em relação à minha tensão de operação, minha tensão de polarização. Então, se o meu fasor de corrente A, que eu estou vendo aqui, ele estiver nessa região delimitada por esse plano aqui, ó, em qualquer ponto aqui do plano dividido por esse vetor, né, por esse vetor aqui do semiplano, se ele estiver aqui e o valor da corrente exceder o limite do ajuste, o relé vai atuar. Se caso essa corrente estivesse desse lado, por exemplo, que é a região de não atuação, o relé vai ignorar. Okay? Percebe que o plano de atuação do relé não necessariamente coincide com o plano de potência direta ou potência reversa, que a gente viu lá. Tudo isso depende do que? Do ângulo alfa adotado. Tá? Esse ângulo alfa é o chamado ângulo de torque máximo que existe em alguns relés. Tá? Tem relé que não usa o conceito, né? Hoje mais modernamente tem alguns relés que não usam isso, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Tá? Mas a ideia principal é isso aí, nós precisamos definir um vetor de polarização, definir o vetor alfa, o valor do ângulo alfa, que vai posicionar esse vetor normal aqui do plano de operação. E uma vez definida a posição do vetor de operação, o semiplano, né, que está a 90 graus aqui em relação a esse vetor normal, ele vai, tudo que tiver de corrente atuando nesse lado aqui vai
o relé vai ser sensibilizado. O que tiver na direção contrária vai ser ignorado. O conceito desse ângulo de torque máximo nasceu do quê? Do período do relé eletromecânico. Tá? Até o pessoal, por exemplo, acha estranho isso aí, falar em ângulo de torque, né, com relé que a gente tem que é microprocessado, mas torque é o quê? Torque é o giro de alguma coisa, né? O esforço para fazer o giro de alguma coisa. Se você lembrar que o relé eletromecânico era um disco, né? Um disco de indução, ele tinha duas bobinas, uma bobina de corrente e uma bobina de tensão. Tá? O valor dessa corrente, o valor dessa tensão e o ângulo entre elas definiam um torque. Tá? O ângulo de torque máximo correspondia exatamente à situação onde o torque produzido no disco era máximo. Tá? E isso acontecia quando o ângulo da corrente e o ângulo da tensão era exatamente 0 graus. Quando o ângulo da tensão e o ângulo da corrente correspondiam a 90 graus, o torque era nulo. E isso corresponde exatamente à região da linha tracejada. A linha tracejada corresponde ao ângulo zero, ao ângulo de torque nulo, né? E o vetor corresponde exatamente à direção de ângulo de torque máximo.